Paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos e amados, né? Que a graça do Senhor, a paz de nosso Deus, né? Ela possa estar sobre a nossa vida nessa tarde. Meus irmãos, estava aqui fazendo uma leitura, né, da palavra do Senhor, né? Aqui no livro de João, capítulo 3, eu sempre gosto de vir aqui nesta palavra porque ela fala muito comigo, né? Porque ela fala a respeito de Nicodemos, né? Que foi visitar o nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, né? A palavra do Senhor vai falar lá no capítulo 3, versículo 2, que Nicodemos, ele era um dos principais, né? Dos judeus. E Nicodemos, ele vai visitar o Senhor Jesus, né? Durante a noite. E ali ele chega para o Senhor e diz, né, e afirma para o nosso Senhor Jesus Cristo que ninguém, né, poderia fazer o que ele fazia, né, se Deus não estivesse com ele, né? Ele diz para Jesus: sabemos que é mestre, né, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, né? Quando a gente observa essa palavra, né, a gente percebe que Nicodemos, ele vai ter ali que um reconhecimento, né, pessoal de que Jesus era o Cristo, né, de que o Senhor Jesus, ele era da parte de Deus, né, o enviado para ser ali a boca do Senhor sobre a terra, né, mediante a sua palavra. E quando a gente olha para essa expressão, né, de Nicodemos, a gente percebe que ela é muito utilizada nos nossos dias, porque se a gente perguntar para muitas pessoas hoje, né, se elas reconhecem o Senhor como Salvador, se elas reconhecem Jesus como Cristo, né, se elas creem que Jesus é o Cristo, a gente vai perceber que a maioria das pessoas, né, vai dizer que sim. Mas é interessante, né, o que o Senhor vai responder para Nicodemos. Ele vai responder o que para Nicodemos, né? No versículo 3, diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Essa mensagem, ela quebra, né, por inteiro o argumento, né, de que muitas pessoas têm, né, de que basta crer ou basta reconhecer Jesus como Senhor, né, e Salvador do mundo, né, para entrar no céu. E na verdade, né, o próprio Jesus, ele vai refutar, né, esse pensamento, que é o pensamento o quê? Eu reconheço o Senhor, eu sei quem Ele é, eu até vou ouvir a sua palavra, eu faço as minhas orações, eu leio o Salmo 91, né, o Salmo 23, eu até deixo a minha Bíblia aberta, né, nos Salmos, né, em cima da mesa da minha casa. Mas quando a gente olha, né, para a vida, né, e essa mensagem, ela tem que ser para nós que leem, né, a palavra do Senhor, né, a gente vai ver que a vida da pessoa em si, ela não condiz com a realidade em que ela está dizendo, né, que crê. Ou seja, é uma pessoa que reconhece o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, contudo, ainda não teve um novo nascimento, né? A vida ainda não condiz com o Evangelho. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos que viver uma vida de modo digno do Evangelho de Cristo. E se nós não vivemos essa vida, né, regada por este novo nascimento, né, o que vai, né, nos dizer essa palavra? Que de maneira nenhuma, né, nós vamos entrar no reino de Deus. E isso é muito perigoso,
porque a gente pode acreditar, né, que estamos de fato caminhando para o céu, né, caminhando para ver Jesus, né, ver a Deus, quando na verdade o nosso caminho está indo totalmente ao contrário, né, em direção à perdição eterna. Isso tem que trazer para o nosso coração um alerta, né, de que nós precisamos toda manhã se voltar para a palavra do Senhor, não com o nosso entendimento, não com aquilo que nós acreditamos, mas sim com aquilo que a sua palavra ela nos fala. Porque muitas das vezes nós pensamos como Nicodemos, né? Nós até vamos visitar Jesus, muitas vezes vamos ter ali, né, um encontro com Ele, muitas vezes vamos estar, né, na casa de Deus, muitas vezes, né, ali em oração, quando estamos necessitados de alguma coisa, mas que o Senhor requer de fato de nós é uma mudança de vida, né? Um novo nascimento que condiz com aquilo que Ele fez pelas nossas vidas. Enquanto eu estava aqui meditando sobre o capítulo 3, eu me lembrei, né, do capítulo seguinte, logo seguinte, o 4, que vai falar da mulher samaritana, né? A mulher samaritana, quando ela tem ali, né, um encontro com o Senhor Jesus Cristo, ela chega, né, e vai dizer o que para o Senhor Jesus, né? Ao ter ali o seu diálogo, né, com o Senhor, a sua conversa, né, o Senhor vai dizer o que para ela, né? A respeito da água do poço, né? A água do poço de Jacó. A mulher samaritana, ela vai saber quem é Jacó, né? Jacó é ali, né, dos 3 descendentes da promessa direta de Deus, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? A mulher samaritana, ela vai ali saber que haveria de vir o Messias, né? Que quando esse Messias viesse, iria poder estar, né, trazendo, né, conhecimento para todo o seu povo. Mas quando o Senhor, né, ele diz para ela, afirmou-lhe Jesus no capítulo 4, versículo 13, afirmou-lhe Jesus e disse: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que eu der de beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher samaritana, né, é outro exemplo de que existe a possibilidade de nós estarmos crentes, né, que estamos indo para o céu, quando na verdade nós estamos caminhando em direção à perdição eterna. Quando Jesus ele diz para ela que aquela água que ela, né, estava buscando no poço, né, que ela bebesse, ela viria a ter sede novamente, né, e que ele teria ali uma água que, se ele desse a beber, né, seria nela jorrar uma água para a vida eterna. Falando a respeito da salvação, a mulher samaritana, ela logo de cara, ela diz, poxa, né, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-de-me beber dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la, né? Olha que interessante, a mulher samaritana, né, ela não perde tempo e já deseja de cara a experimentar das coisas do alto, né? A experimentar daquilo que Jesus tinha, né, para a sua vida. Só que aconteceu algo que para mim é surpreendente, né? O Senhor Jesus, ele vai dizer assim, né? Vai, chama teu marido e vem cá. Quando eu olhei para essa palavra, né, aqui Jesus tocou
em algo que precisava mudar, né, a vida da mulher samaritana. E quando eu estava lendo essa palavra, né, eu entendi algo que fez muito sentido. Jesus, ele não dá as coisas celestiais enquanto nós não nascemos de novo. Porque quando ele diz para a mulher samaritana, né, vai, né, chama teu marido e vem cá, ela vai dizer o quê? Bom, eu não tenho marido. E aí vai começar, né, aquilo que a gente vai perceber que vai ser o ponto, né, da mudança da mulher samaritana, que é confessar a verdade, confessar que ela não estava tendo uma vida adequada diante de Deus. E o Senhor, né, ele vai buscar corrigir esse ponto. Para quê? Para poder entregar para a mulher samaritana aquilo que viria a ser, né, a sua fonte de água-vida a jorrar para a eternidade. Porque a mulher samaritana, ela reconhece, né, que não tinha um marido. E Jesus, ele diz: você disseste bem quando disse que não tinha marido, porque 5 maridos tiveste, né, e o 6º que você tem, ele não é seu. E aí vai revelar o quê? Vai revelar a vida, né, que não era de acordo com as promessas, com as expectativas, né, que ela compreendia que tinha, porque ela sabia, né, que viria o Messias, ela sabia o local de adoração, ela estava vivendo das promessas, né, de Jacó, né, mas a vida em si da mulher samaritana não condizia com a realidade daqueles que esperam, né, as promessas de Deus. Quantas vezes, né, a gente se apresenta diante de Deus crendo que um dia Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar os seus, né? Mas quando a gente olha para a vida, né, ela não se condiz com a nossa expectativa. E quando a gente olha, né, lá para João capítulo 3, quando o Senhor está falando com Nicodemos, vai falar sobre o quê? Sobre novo nascimento. Sem um novo nascimento não é possível ver a Deus, né? Sem um novo nascimento não é possível ver o reino de Deus. E a mulher samaritana, ela vai ter essa mudança de vida, porque ao curar, né, ela dos seus pecados, o Senhor Jesus, né, ali imediatamente ela vai ter uma transformação de pensamento. Ela vai correr para a cidade, ela vai chamar as pessoas e vai testemunhar, né, o que o Senhor fez na vida dela. E ali, né, representado pelo cântaro, né, ela deixa ali o seu cântaro na beira do poço e ela corre para aquela cidade, né, buscar outras pessoas para que viesse ver Jesus e contar que ele tinha dito a ela, né, tudo quanto ela tinha feito, né? Ela fala: será porventura esse o Cristo? Né? E o Senhor Jesus revela que sim, que ele era o Cristo. Então quando eu olho para essa palavra, ela diz: dá-me de beber dessa água, né, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la, né? Quantas pessoas desejam ter da parte de Deus as coisas celestiais, mas ainda, né, não nasceram de novo. Então, o que fica para nós, né, nessa tarde é que, primeiro, o Senhor, ele quer nos curar dos nossos pecados, né, para que a sua palavra ela não se torne infrutífera na nossa vida. Porque o que importa para nós nessa tarde é o novo nascimento, é o lavar regenerador do Espírito Santo. Ele diz, né, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? O objetivo da morte de Jesus Cristo, né, é salvar o seu povo,
Mas muitas vezes o povo está sendo enganado pelos próprios pensamentos, né? Quando acredita que estão indo para o céu, quando na verdade está na direção oposta, né? O Senhor Jesus, né? Ele amou. Ele nos amou de uma maneira tão especial que entregou seu filho, né? E quando a gente olha para essa passagem, parece que o Senhor, ele irá validar qualquer coisa, né, para nos fazer entrar no céu. Mas não é verdade, né? Não é verdade, porque se fosse verdade que nós pudéssemos entrar no céu de qualquer jeito, de qualquer forma, né, não haveria necessidade da morte de Jesus Cristo. Ele não teria, né, aconselhado Nicodemos que era preciso ele nascer de novo. Ou seja, se nós pudéssemos entrar no céu de qualquer jeito, né, ele não teria dito para Nicodemos que se ele não nascesse de novo, ele não poderia entrar no reino de Deus. Então, o que nós aprendemos nessa tarde, né, com essa palavra? É preciso nós nascermos novamente. E quando a gente fala em nascer de novo, muitas vezes a gente faz como Nicodemos. O que eu preciso fazer? Eu vou ter que entrar de novo no ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Aí o Senhor vai dizer para ele que não, né? Que o novo nascimento é uma mudança de postura, né? Uma mudança de atitude, uma mudança, né, de hábitos, uma mudança de pensamento, de propósito, né, de ter ali uma vida voltada para a presença de Deus, observando, né, os nossos caminhos, né? Quem tem que observar os nossos caminhos somos nós mesmos, porque se nós fizermos assim, a palavra do Senhor diz lá no livro de Coríntios, né, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, né? Aí o livro de João, quando ele vai terminar, né, ali a instrução para Nicodemos, ele vai dizer o que para Nicodemos, né? Ele vai dizer que muitas pessoas, né, elas têm dificuldade de se aproximar da luz. Por quê? Para que as nossas obras não sejam arguidas, não sejam vistas, né? Porque quando a gente se apresenta diante de Deus, Deus mostra os nossos pecados e as nossas iniquidades, né? Mas muitas das vezes nós queremos esconder, né, os nossos pecados diante de Deus, como fez, né, Adão ali no jardim do Éden, quando Deus vai visitá-lo e ele ali, né, se esconde atrás de uns arbustos, né, e Deus ali, né, chama eles para quê? Para que eles pudessem, né, ter ali a sua conversa e colocar, né, os pingos nos is. Muitas das vezes nós precisamos se apresentar diante de Deus e dizer a Deus como é que nós somos, porque Deus nos conhece. Quem não conhece a nós somos nós mesmos, que somos imprevisíveis, né? Mas Deus, ele nos conhece, porque foi ele que nos fez. E aí, né, no 21 diz assim, né, João 3:21, quem pratica a verdade, né, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são feitas em Deus. As obras boas, né, elas não precisam ser escondidas de Deus, né? Quando nós estamos seguros do que estamos fazendo, né, nós não precisamos esconder, né? Se a gente esconde alguma coisa, né, se a gente faz algo que não gostaria que outras pessoas soubessem, que Deus não visse, né, nós temos que então observar os nossos caminhos, né, para que não venhamos estar como aqueles que a palavra diz, né, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de que as suas obras, né, não sejam arguidas ou que não seja posta, né, diante da luz. Então, o que eu aprendi nessa tarde, né, enquanto eu estava aqui observando a palavra do Senhor, né? Nós precisamos nascer de Deus, nós precisamos nascer da sua palavra, observar a palavra de Deus,
medir, né, as nossas obras, pesar, né? Muitas das vezes nós temos dois pesos, duas medidas para aquilo que a gente vai fazer, né? Muitas das vezes nós medimos as atitudes de outras pessoas diferente, né, de quando nós estamos, né, medindo as nossas atitudes. Então Deus, ele requer que nós mesmos façamos isso diante da sua própria palavra, né? Quando nós pegamos a palavra de Deus e vamos ali medir as nossas obras com justiça, né, nós vamos perceber que ainda estamos em falhas, né, diante de Deus. E quando a gente olha para esses dois exemplos, para o exemplo de Nicodemos, para o exemplo da mulher samaritana, né, a gente vê que é necessário esse novo nascimento, né, porque o próprio Senhor diz que se não nascermos de novo, de maneira nenhuma entraremos no reino de Deus. Aí a pessoa diz assim: não, mas o amor de Deus é extraordinário, é grande, a ponto dele entregar o seu próprio filho. Mas foi o próprio Deus, Jesus Cristo, que diz: se não nascer de novo, não pode entrar ou não pode herdar o reino de Deus, né? Então, até o amor de Deus tem limite, e o limite né, as boas obras, né, nos afastar do pecado, nos afastar das transgressões, das iniquidades, né, e que nós possamos meditar nessa palavra, né, fazer uma reflexão a respeito de como estamos, né, nos comportando diante de Deus, para que não venhamos ser pegos de surpresa. A grande questão aqui é que muitas pessoas, né, enganam a si mesmo, julgando, né, estar caminhando para a luz, para Cristo, quando na verdade estão caminhando para as trevas. Por isso que essa palavra, que é a paz do Senhor Jesus Cristo, né, que excede todo entendimento, possa iluminar a nossa mente, possa iluminar o nosso coração, a fim de que não sejamos enganados, né, por nós mesmos, porque Deus nos conhece, né? Deus já nos conhece. Quem precisa nos conhecer, né, somos nós mesmos. Amém? A paz do Senhor.